Olá, meus irmãos, muito boa noite, que a preciosa paz esteja sobre a tua vida. Quero falar um pouco a palavra de Deus e te convido, venha comigo. Eu sou o evangelista Edio, esse é o canal A Voz do Atalaia. Te convido, se você não é inscrito, se inscreva neste canal. Compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Prego simplesmente a palavra de Deus. Gosto de falar do Senhor Jesus Cristo. E ele disse que é para pregar a sua palavra, é o que eu estou tentando fazer. Eu quero falar sobre a igreja e sobre as bases da igreja. Quando eu estou falando igreja, eu não estou dando nome de nenhum ministério. Quero falar da igreja do Senhor Jesus Cristo, aquela que os holofotes não mostram. É a igreja do arrebatamento. A igreja que será arrebatada não é as quatro paredes aonde servimos ou aonde congregamos, mas sim pessoas que deram crédito à pregação do Evangelho e aceitaram a Jesus Cristo. Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Humildemente podemos dizer, demos crédito à pregação da palavra de Deus. O Espírito Santo trabalhou para que pudéssemos dar crédito, porque a Bíblia diz que ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Estávamos perdidos, mas um dia, ouvindo o Evangelho, aceitamos a Jesus Cristo de todo o coração e começamos a ter temor a Deus e a sua palavra. Não somos perfeitos ainda, mas aquele que é perfeito está trabalhando na nossa vida. E o apóstolo Paulo disse que é para nós sermos e estarmos firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E ele disse sobre as lutas da igreja, sobre os embates, sobre as perseguições, mas ele disse que era para estar firmes. Vamos ver aqui o que diz. Em 1 de Timóteo, capítulo 3. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Em todos os compartimentos nesta vida, tem pessoas que se destacam. Em uma empresa tem quem se destaca nela, ou o dono, ou o gerente. Em uma escola tem quem se destaca. Em um departamento de polícia sempre tem os maiorais que se destacam e aqueles que estão numa esfera mais inferior, mas estão militando. A igreja da mesma forma. A igreja é contida de seres humanos. A Bíblia diz que ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. Jesus Cristo os comprou e os fez para Deus, reis e sacerdotes. Eles reinarão, é o que a Bíblia diz. A igreja de Cristo é contida de seres humanos, não perfeitos, pecadores ainda, mas pecadores redimidos, com dívida paga. E na frente desses pecadores, ou no domínio desses pecadores, tem os chamados obreiros, que um dia desejaram o episcopado, e a Bíblia diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja.
Uma igreja que tem obreiros fortes, a igreja é forte. A igreja que tem obreiros fracos é uma igreja fraca. Em se falando de igreja fraca, olha o que estamos vendo hoje. Escândalos e mais escândalos nas igrejas, nos ministérios, por causa da fraqueza espiritual. Os homens trocaram os valores. Não estou generalizando. Os homens, supostamente de Deus, têm trocado os valores da Bíblia Sagrada. Muitos, por causa do dinheiro, da fama, da política, têm trocado os valores. E quais são os valores que trocaram? A unção por popularidade, a obediência pelos dogmas, e para estar bem com o mundo, eles estão se associando à política do mundo hoje. Olha o que o apóstolo Paulo disse: ninguém que milita se embaraça com alguma coisa desta vida. Pelo que penso, ele estava falando exatamente com o ministério, porque é o ministério que passa para o povo a boa palavra, o bom ensino, a boa doutrina. No Velho Testamento, Jesus Cristo já estava sendo representado no Velho Testamento por 4 classes de seres humanos, classes mais elevadas, claro. Reis, sacerdotes, profetas e juízes. Essa classe representava o Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento. Hoje estamos no Novo Testamento, não somos mais representados por reis, por juiz, por sacerdote, por profeta, na esfera espiritual. Não, hoje temos a nossa base, a nossa representação maior. A nossa base hoje, diretamente, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. As outras bases que ele deixou para nós, como igreja, são os apóstolos, não os de hoje, mas os apóstolos bíblicos. Os apóstolos bíblicos são as colunas da igreja. Todos eles. Mas para a igreja gentílica, em especial o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele veio ser revelado já dentro da igreja, 20 anos depois, praticamente, da morte de Jesus Cristo. Jesus teve um encontro pessoal com ele e passou para o apóstolo Paulo toda a doutrina, o aconselhamento para a sua igreja. O apóstolo Paulo, em todo o tempo do seu ministério, escreveu 13 epístolas. Todo o ensinamento do Senhor Jesus e dos seus apóstolos são maravilhosos, mas o apóstolo Paulo, Jesus Cristo, deixou como uma referência maior para a igreja. E ele disse: ninguém que milita se embaraça com alguma coisa desta vida. Teve momentos de decepção na vida dele, mas ele chegou a dizer para o povo: irmãos, eu tenho por mim que as aflições do tempo presente não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E o apóstolo Paulo disse: irmãos, eu temo que depois de minha partida entre no meio de vós lobos
enganadores que não perdoarão o rebanho. Foi exatamente o que aconteceu, mas ele deixou as suas epístolas para ser analisada, estudada e aplicada na vida pessoal da igreja e, em especial, dos seus obreiros, dos obreiros da igreja de Cristo. Só que os homens parece que têm esquecido disso. Note uma coisa. No Velho Testamento, 4 classes de pessoas representavam diretamente o Senhor Jesus Cristo. Reis, sacerdotes, profetas e juízes. No Novo Testamento, 4 tipos de pessoas também representam diretamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quais são essas 4 tipos de pessoas? Olha o que diz. Foi o apóstolo Paulo que disse. Em Efésios 4, 11 a 16. Eu quero ler para vocês. Efésios 4, 11 a 16. Ele mesmo deu uns para pastores. Aliás, ele mesmo deu uns para apóstolos, pastores, bispos e evangelistas. 4 tipos de pessoa que Deus deu para a igreja. Para quê? Para o ensino, para a educação da doutrina da igreja de Jesus Cristo. E qual igreja? Não estou falando da Assembleia Wesleyana, Congregacional, Universal, Batista ou outra. É a igreja que será arrebatada. A igreja que será arrebatada é aquela que aplicou seu coração na doutrina dos apóstolos. E olha o que o apóstolo Paulo disse em Efésios 4, 11 a 16. Ele mesmo deu uns para apóstolos, pastores, bispos e evangelistas, querendo assim o aperfeiçoamento dos santos. Os santos são aperfeiçoados pelo ministério que está diante deles. Mas o que estamos vendo hoje é o ministério vendido, unido à política, unido à popularidade, aos holofotes. Um ministério ambicioso, fazendo as coisas por dinheiro apenas. Não estou generalizando, não. Tem aqueles que fazem a obra de Deus por amor. Ainda tem homens e mulheres que fazem a obra de Deus puramente por amor a Cristo. Mas o que estamos vendo hoje, em larga escala, é a politicagem, a roubalheira, é a ambição. E o apóstolo Paulo disse aqui em 1 de Timóteo, capítulo 4, irmãos, olha, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios, dando ouvido a espíritos enganadores, a espírito de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria concupiscência. Ele está falando aqui do ministério de homens que estão na frente do povo. Cada um na sua função. O rei, no Velho Testamento, reinava. O sacerdote, no Velho Testamento, intercedia. O profeta, no Velho Testamento, trazia a voz de Deus ao povo. O juiz, no Velho Testamento, julgava. E julgavam com equidade, com maestria. Essa é a função de cada um. E hoje, qual é a função do apóstolo? Os apóstolos bíblicos foram as bases da igreja.
Não foram perfeitos, mas deram exemplo de fé, morreram crendo, defendendo a verdade de Cristo. Deixaram este grande legado para quem? Para os pastores, para os evangelistas, para os presbíteros e para a igreja toda. O apóstolo é base colocada por Deus como coluna na sua igreja. Os pastores, o dever deles é apacentar o rebanho de Deus, tendo cuidado dele, não de torpe ganância, mas com espírito voluntário, apacentando e cuidando do rebanho de Deus por amor e com amor. Aos bispos, que são presbíteros e também anciões, é o que a Bíblia diz. O conselho para o bispo é esse: que seja marido de uma só mulher, apto para ensinar, hospitaleiro, não dado ao vinho, nem espancador. E a Bíblia diz que o bispo, o presbítero que ensina, que administra e administra bem, ele é digno de duplicada honra. Mas hoje, na maioria dos ministérios, não honram devidamente o presbítero. Troca os valores. Muitas vezes, deixando todo o ensino nas costas dos pastores. Os pastores, a missão deles é apacentar biblicamente, os presbíteros, a missão deles na Bíblia é ensinar. Os evangelistas, a missão deles é evangelizar. Mas olha o que temos hoje na igreja. O que vou dizer agora é invenção de homens. Não está na Bíblia. Dentro da igreja hoje tem papa, padre, arcebispo, frei, freira, pastora, bispa, apóstola, missionária, missionário, reverendo, do jeito que está. Daqui a pouco vamos ter o arcanjo, inventado pelos ministérios hoje. No Velho Testamento, Jesus foi representado por 4 classes: rei, juiz, profeta e sacerdote. No Novo Testamento, ele é representado diante do povo por apóstolo, pastor, evangelista e presbítero. Mas os homens não fizeram a lição de casa, por isso hoje tem tudo dentro da igreja. E o ensino está deturpado. Igrejas defendendo doutrina, quando não é doutrina, é simplesmente usos e costumes. A doutrina de Cristo é aceitarmos a Jesus pela fé, é lermos a Bíblia, é participarmos dos cultos, não obrigatoriamente, mas voluntariamente, é ofertar. Estou falando de oferta, não estou falando de dízimo. Dízimo não é para o nosso tempo, dízimo foi para o Velho Testamento. Mas hoje colocam-se o dízimo como um ponto doutrinário e alguns líderes chegam a afirmar que quem não dizima vai para o inferno. Isto é uma mentira diabólica. A expiação que recebemos veio a nós pelo sangue de Jesus Cristo, não foi pelo dízimo ou pelos votos. Não. O apóstolo Paulo, o que o Senhor Jesus deixou
como certamente um exemplo para a igreja, ele disse: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Esta é a doutrina da contribuição. E contra a voluntariedade não existe lei. Você pode ofertar o que você sentir. Se sentir de ofertar 10, ofereça 20%, 30%, 50%. O problema é único seu. Mas o apóstolo disse: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Mas o que vemos hoje é muita enganação, escândalo, usurpação, ostentação. Em nome do dinheiro, dos holofotes, da fama. Pregam-se prosperidade. Só é rico aqueles que são filhos de Deus. E aonde fica a mensagem que Jesus Cristo disse? Que aonde estiver o vosso coração, aonde estiver o vosso tesouro, ali está o vosso coração. E Jesus Cristo diz: aqueles que desejam riquezas sofrerão por elas e por causa delas. E a Bíblia diz: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. A prosperidade de Deus é ter a paz de Jesus Cristo no seu coração. Essa é a prosperidade de Deus. E a Bíblia diz: que obedecendo a Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas. Uma grande multidão vai hoje para as igrejas em busca de cura, de libertação da casa, da chave, do carro, da campanha tal. E o que Deus quer é que vamos à sua casa simplesmente para adorá-lo. Mas boa parte do ministério hoje não ensina o povo a adorar a Deus. Só ensinam a ser ambicioso. Que Deus tenha misericórdia. Que a graça e a paz da parte de Deus seja de maneira abundante e forte sobre a tua vida. Que Deus os abençoe. Compartilhe a mensagem. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Eu sou o evangelista Edio. Que Deus os abençoe ricamente.